Salve Maria Santíssima, uma santa quaresma a todos. E hoje a gente vai falar sobre quaresma, sobre como viver bem esse tempo quaresmal. A quaresma que é um tempo rico, cheio de graça. A quaresma é tempo de misericórdia. É onde o coração de Deus se dilata e se abre para que a misericórdia possa jorrar na vida de todo aquele que deseja buscar a conversão, que deseja buscar um caminho novo, uma nova vida. Então, nós vamos conversar justamente sobre esse tempo quaresmal, que é um tempo de jejum, que é um tempo de oração, é um tempo de penitência, é um tempo para recolher-se e refletir, é um tempo de reflexão, onde nós vamos lembrar, como ontem, na quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos a cinza, o Padre vai pôr a cinza em nossas cabeças, ele vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. É uma imposição mesmo, né? Essas palavras, elas vêm de uma forma que bem duras, até eu posso falar, mas elas vêm impor a conversão. As cinzas, ela vem justamente representar aquilo que somos, aquilo que Deus fez desde o princípio, o homem como pó. Então, eu gosto muito de viver o tempo quaresmal, um tempo muito forte da igreja, um tempo muito forte, onde muitas graças acontecem, graças de muita conversão. Eu mesma já vivi bem muitas quaresmas, graças a Deus, nas últimas quaresmas, nos últimos anos. Eu tenho vivido bem bastante esse tempo quaresmal. Então, foram muitas graças na minha vida. E aí, eu quero hoje conversar com vocês sobre como viver bem esse tempo. Claro que eu sei que muitos já assistiram N vídeos sobre o assunto, sobre quaresma, sobre o que fazer, que mortificação, que penitência deve fazer, enfim. Aqui em casa, eu e as crianças, a gente decidiu fazer algumas penitências, mas tudo em família. Os três se impõem as mesmas penitências. A gente decidiu, optou pela mesma penitência, durante toda a quaresma. Todos os dias da quaresma nós vamos fazer as mesmas coisas. E nós vamos fazer a gente decidiu aqui em casa que a gente vai tentar viver 3 coisas, Eu até anotei aqui com as crianças. Cumprimentar bem todos em todo lugar, Não murmurar e agradecer a Deus por todas as coisas que nos acontecem. Separar o que a gente não está usando para doar, Aquilo que nós temos e que vamos retendo ali, a gente vai fazer essa doação, essa atitude de desprendimento, de desapego. E não brigar com o irmãozinho, A gente vai buscar viver essa unidade mais forte dentro desse período quaresmal. Claro, eu quis fazer isso com a minha família, Foi uma forma de trazer as crianças para dentro desse tempo que é rico, em misericórdia, que é rico em graças, para que elas também possam aproveitar as graças que são super abundantes ali, nesses 40 dias, para que também elas possam viver a conversão. E aí, eu decidir isso com as crianças, e eles foram propondo outras coisas, Por exemplo, a troca de algumas coisas. Eles não podem jejuar carne, por exemplo, eles não podem abastecer de carne. Eu não vou ser muito rigorosa quanto a isso, exceto as sextas-feiras. A gente vai abrir mão da carne vermelha todas as sextas, e em um outro momento a gente vai trocar, por outras coisas que são mais prazerosas para eles, por exemplo. O que a gente não pode fazer, agora falando, saindo dessa esfera menor, que é a minha família, mas para algo mais amplo, para algo mais geral, o que nós não podemos deixar é que o que a gente não pode deixar de fazer é aquilo que é o próprio do espírito da quaresma, a penitência. Se eu posso jejuar carne, me abastecer de carne, se eu posso fazer um jejum um pouco mais rigoroso, se a minha saúde física me permite, por que não, Porque eu não devo fazer. Então, não se prive desses pequenos sacrifícios, e às vezes grandes sacrifícios, justamente
pelo tempo que nós estamos vivendo, porque hoje nós estamos passando, a igreja está passando por uma crise tão monstruosa e tão medonha que nós vamos esvaziando toda a doutrina da igreja, nós vamos esvaziando, né, a religião da sagrada tradição e tudo aquilo que nos propicia graças, que nos ajudam nesse progresso espiritual. Eu sempre progredi muito espiritualmente nesses períodos de quaresma, porque eu buscava viver como ensina a Santa Igreja, né, como os padres da igreja nos ensinavam. E eu consegui extrair dali, daquele recolhimento, do jejum, da esmola e da oração, abundantes graças que me ajudaram a progredir espiritualmente. Então, não se deixe levar por esse tempo onde nós estamos vendo que as coisas estão ficando mais relaxadas, como se o sacrifício não fosse importante, como se o sacrifício não estivesse valendo muita coisa diante de Deus, que na verdade é justamente o contrário. Né? Quanto mais você se sacrifica, mais Deus alcança a tua alma com a misericórdia. E não perder o sentido da quaresma. É muito fácil hoje, levados, né, por aquilo que nós vemos e somos bombardeados pela mídia, né, o esvaziamento do sentido da quaresma. O sentido da quaresma é justamente essa reflexão, esse olhar para dentro de si e buscar a conversão. É tentar matar o homem velho, para que possa ressurgir um novo no final desse tempo. E justamente Jesus veio passar esses 40 dias, morrer e ressuscitar, para nos mostrar que ele venceu o demônio, ele venceu o mundo e ele venceu a carne. E nós também podemos. Então, não se deixe levar, né? Hoje a gente está vendo que está sendo divulgado na internet, troca o jejum da carne por um jejum da língua, por exemplo. Não tenho nada contra, mas se você tem esse pecado, se você cai muito nesse pecado, faça. Mas também faça a abstinência da carne, né? Troque o jejum rigoroso, dê bom dia para o seu vizinho do lado, dê bom dia para quem está passando. Gente, a igreja não faz assistência social. A igreja é um lugar, embora tenha, né? Embora a igreja seja essa mãe que preste esse serviço pela caridade, mas não porque ela é assistencialista, não porque ela quer prestar um serviço social à sociedade, mas porque a igreja é mãe e como mãe dela precisa jorrar a caridade. Se você consegue cumprir o primeiro mandamento, se você ama a Deus, você conseguirá amar o próximo. Sem dúvida. Se você tiver a caridade, se você amar a Deus com caridade, você consegue amar o outro. Essas duas coisas, elas caminham juntas. Você não pode dissociar. Se eu amo o próximo, eu só posso amá-lo por conta da caridade que me vem de Deus. Então, não deixe, né, passar esse tempo de graça, trocando, né? Eu vou trocar, por exemplo, eu vou deixar de comer coxinha durante todo esse período da quaresma. Porque é o que eu gosto muito, tá, minha irmã? Eu sei que é o que você gosta muito, mas tenta mergulhar em águas mais profundas. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo fazer o jejum de Santa Catarina de Sena, né, de 88 dias, 80 dias, eu acho que ela jejuou a Santa, só com Eucaristia, né, e ela suportou, claro, por uma graça especial que vem de Deus. Não estou dizendo isso, mas o que eu estou querendo dizer é justamente para que você se prive mesmo, dedique algumas horas do seu dia à oração, ao invés de você ao invés de você estar saboreando uma coxinha ou um prato que você muito gosta, dedica essa hora do teu tempo para alimentar a tua alma, né? Então, assim, se possível, deixa de fazer uma refeição durante o dia, faz uma refeição a menos. E une esse sofrimento ao sofrimento de Jesus, ao sofrimento que Jesus suportou por você na cruz. Você vai ver como você vai evoluir espiritualmente. Não fique trocando, hoje eu vou jejuar o quê, meu Deus? Hoje eu não vou ver novela.
mas amanhã você vai ver. E o teu vício vai ser alimentado de novo. Então você tem que ser um pouco mais realista com a sua situação espiritual e ser mais radical. Mesmo na fé, eu não estou dizendo aqui para ninguém ficar fazendo besteira com a saúde, mas eu estou falando para você dedicar um tempo, algumas horas, se priva de algumas refeições, algumas horas, né? Faz penitências que possam te infligir um pouco de desconforto mesmo, um pouco de dor. Você tem que sentir. Eu, por exemplo, eu não consigo dormir no chão. Eu tenho uma dificuldade muito grande em dormir no chão. Mas agora, nos últimos tempos, nos últimos meses, esses 2 últimos meses, meus filhos, essa ideia partiu das minhas crianças. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a menina, a Júlia vai fazer 11 agora em março e o Pedro vai fazer 9 agora em abril. Então eu tenho 2 crianças, um menino e um menino, e eles me impuseram a penitência de dormir no chão. E quando eles me... É engraçado. Quando eles disseram, mãe, todo mundo vai fazer a penitência. Eu disse, hã? Então eu fiquei com vergonha, porque eu não durmo no chão, não dormia no chão. Eu fazia jejum, eu fazia outros tipos de penitência, mas eu não consigo. É uma questão de gostar do conforto de dormir na cama, né? Então eu não conseguia. E as minhas crianças me ensinaram a dormir no chão. De princípio eu comecei a bater um travesseiro. Meu filho disse, mãe, meu filho fazia, e meu filho é uma bênção. O menino, né, ele diz assim, ele dorme assim no chão duro, sem nada. Ele ficou assim muito inspirado em São Francisco de Assis. E aí ele ficou assim, eu também sou muito devota de Francisco, né? Então eu sou meio suspeita para falar, mas eu não conseguia fazer essas mortificações. E o meu filho assistiu o filme dele, ouvindo a história, meu filho ficou fascinado com a história de Padre Pio também. E aí o meu filho ficou com isso e o menino dorme no chão duro, sem travesseiro, sem nada. E ele é tão pequeno e às vezes me dá dó de ver ele ali dormindo no chão. E eu não consigo. E eu não consigo, mas eu também entendi. A irmã consegue também, com menos conforto do que eu, né? Mas não menos do que ele. Ele é o extremo, assim, né? E eu entendi, uma vez fiquei muito assim, envergonhada comigo mesma, porque precisava dar exemplo para os meus filhos, mas eu cheguei para os meus filhos e falei, olha Pedro, eu entendo, meu filho, que você faz assim, né, a sua mortificação, mas eu não consigo, ele me cobrou isso, eu disse, eu não consigo, eu acredito que é uma graça que Deus está dando para você particularmente, e não está dando para a mamãe, porque eu não consigo. E a gente passou a fazer essa penitência de dormir juntos, os 3 no chão, constantemente. A gente já vem fazendo, já tem 2 meses. E eu fui me desapegando, comecei a encher de travesseiros. E aí eu fui tirando aos pouquinhos. Aí eles falaram, não, mãe, põe menos travesseiro. E aí agora eu já consigo dormir com bem menos travesseiro. E eu sinto desconforto, eu sinto incômodo de dormir no chão e me lembro que eu estou fazendo uma penitência. Então, para a penitência valer como uma penitência, tem que ter esse desconfortozinho. Então, se eu estou acordando de noite, estou sentindo desconforto, é porque eu estou lembrando, estou fazendo penitência, é porque é assim, negócio que tem que ser desse jeito mesmo, né? Então, fazer uma penitência dentro da sua realidade, é claro, foi o que eu expliquei para o Pedro, por isso eu estou dizendo, eu não estou pedindo para ninguém prejudicar a sua saúde, por quê? Foi como eu expliquei para o Pedro, eu disse para ele, olha meu filho, eu entendo que você faz assim e dorme a noite inteira e não acorda e não se incomoda, dorme sem nenhum travesseiro no chão duro, sem lençol, sem nada. Eu acredito que é uma graça especial para você, mas não é para mim, porque eu não consigo. Eu acordo, gente, eu fiquei até com vergonha de falar, mas eu acordava no meio da noite ia para cama, que eu não conseguia, né? Eu entendo, né? Eu já fiz outros jejuns, eu sofri com outras penitências, mas essa realmente para mim é um grande incômodo, um grande desconforto, né? Então os meus filhos foram me ensinando e a vida de oração nos ajuda a ganhar essa graça, né? Como a gente reza isso, a gente tem a devoção aos santos anjos, a gente reza junto aos santos anjos, eu acredito que daí vem essa graça, né, de conseguir fazer algumas modificações que nós não conseguimos. Por isso que eu estou dizendo, para a gente não esvaziar o sentido da quaresma, porque é agora, nesse tempo, que a gente deve lembrar
aquilo que somos. Nós somos pó, por isso recebemos as cinzas. E nós devemos fazer penitência, se humilhar diante de Deus, porque nós vamos morrer. Somos criaturas finitas. E em um momento, nós vamos, então, expirar, né? Nós vamos, então, deixar de existir para essa vida e o que vem é a eternidade, né? Esse é o tempo da misericórdia, né? O tempo até o nosso último respirar é o tempo onde a misericórdia de Deus pode acontecer. E o juízo particular não é lugar de pedir perdão, mas é lugar de prestação de contas. Nós prestaremos contas da nossa vida, prestaremos contas das nossas obras, das obras boas e das obras ruins que fizemos. E é exatamente por isso que nós devemos viver esse recolhimento. Eu gosto muito da quaresma, eu sinto isso muito forte dentro de mim, eu sinto esse convite muito forte. Eu estava aos pulos, né? Agora na terça-feira de carnaval, eu passei o carnaval inteiro doente, né? Eu fiquei muito mal, eu até imaginei que eu fosse morrer, porque eu passei muito mal. Eu não consegui participar da Santa Missa Dominical presencialmente, mas eu assisti. Eu estava em outra cidade, eu viajei para a casa dos meus pais e aí eu assisti a missa lá. E era domingo, era dia dos enfermos, né? E eu participei da Santa Missa lá, pela TV em casa. Depois eu me senti mal, eu tive que ir para o atendimento médico, passei pelo atendimento médico. Mas naquela missa eu me decidi. Eu disse, eu vou rezar pela minha saúde, porque o meu filho Pedro já tinha vindo até mim e disse, mãe, reze pela sua cura. E eu não estava rezando pela minha cura, eu não estava me importando muito com a minha saúde naquele momento. Mas naquele dia, naquele domingo, no dia do enfermo, onde o Senhor falava, justamente curava um leproso, eu me senti tocada a pedir a Deus a minha graça. Eu decidi ali, eu vou ficar curada e graças a Deus eu fiquei, né? Eu sofri muito, mas foi um sofrimento vivido em Deus. E na terça-feira de carnaval, né? Eu já estava explodindo de alegria porque o dia seguinte era quarta-feira de cinzas e ia começar o meu tempo mais precioso, né? O tempo onde eu mais, assim, me entrego. Ainda que tenha o advento também outro período muito forte, mas é na quaresma que eu me encontro ali, né? E eu estava muito feliz porque eu sempre me recordo, né, que o tempo está terminando, que esse tempo vai acabar, que eu tenho um fim, que há um tempinho certo para que Deus possa colher, que Deus sabe o tempo certo para me chamar. Mas é preciso dar ouvido aos apelos de Deus para que a misericórdia dele aconteça na minha vida, porque da mesma forma que Deus sabe o tempo certo para me recolher ou para me colher, o demônio também sabe o tempo certo para ele me levar. Então, pode ser que Deus esteja já, né, saturado dos meus pecados e em algum momento o demônio pedir permissão a Deus para recolher, para que Deus possa me chamar, para prestar contas no meu juízo, e Deus possa permitir, porque a paciência dele foi assim, eu feri a paciência de Deus, e Deus possa me levar em um momento que eu não esteja preparada. Então é importante esse período da quaresma justamente por isso, você reconhecer, humilhar-se diante de Deus, para que você possa sempre fazer essa conversão, lembrar que você precisa matar o homem velho e deixar vir um homem novo, deixar surgir esse homem novo. Esse é o sentido da quaresma, né? Arrepender-se enquanto é tempo, não sabemos o dia nem a hora, né? Por isso que nós devemos buscar Deus enquanto Ele se deixa encontrar. E é espetacular essas últimas frases que eu falei, lembrar que Deus sabe o tempo certo para lhe recolher, Deus sabe o tempo certo para te levar, e o demônio também. Não pense que ele vai querer pedir a Deus que preste contas com você quando você está indo para a missa, quando você está vivendo um estado de graça, quando você participa assiduamente, né? Então, como eu estava falando, né, estava dizendo, não deixe passar esse tempo de graça como Deus, ele sabe o tempo certo para te chamar, para prestar contas com ele
sabe o tempo certo para te colher, aquele tempo em que ele vai ganhar a tua alma. O demônio também sabe o tempo certo para você se perder, né? O tempo certo para que você vá com ele. Então, eu tenho muito medo de abusar da paciência de Deus e acabar não merecendo nem dizer merecendo, porque nós não merecemos a graça da boa morte, mas acabar abusando mesmo da paciência de Deus, porque Deus vai dando, todo dia o Senhor dá graça, a graça de você se converter, né? As graças atuais, mesmo as pessoas que estão separadas da amizade com Deus, né? Aquelas que estão vivendo longe da graça. Deus ainda assim continua influenciando a vida delas, mandando para a vida delas graças atuais. Por exemplo, você está no meio do carnaval e alguém vem do nada e fala de Deus, é Deus te fazendo acordar, é Deus te dando aquele chacoalhão para que você acorde, acorda, o tempo está acabando. Acorda, o tempo está acabando. O Senhor está dizendo isso para você. Então, essas graças atuais, elas continuam agindo. Então, muitas vezes nós não vamos responder a esse chamado de Deus. Deus chama por meio de uma palavra, por meio de uma música, por meio da conversa de alguém que veio, que você lhe tocou, e nós precisamos corresponder a esse chamado de Deus e voltar, fazer justamente esse movimento de mudar a direção e voltar para o caminho de Deus. Muitas vezes nós não vamos respondendo, isso vai saturando a paciência de Deus, né? Então o demônio, ele sabe dessas coisas. Então quanto mais ele puder fazer com que você se afunde no pecado mortal, ele vai trabalhar para que a tua alma esteja soterrada, né, de pecados até o ponto do teu coração ficar empedernido, você não conseguir mais corresponder. Graça de Deus. Então, meu irmão, era isso que eu tinha para falar. Esse vídeo ficou bastante grande, mas eu espero que ele sirva para você, para que você possa viver melhor a sua quaresma e para que você possa ter uma santa quaresma. Que Deus te abençoe e até a próxima. Salve Maria Santíssima!